Olá, meus amores! Continuando o nosso estudo, vamos continuar no nosso livro do Bernoulli de português, tá? Agora nós estamos na página 74, tá? Aonde ele começa lá com um conto. Adivinha quanto eu te amo? Você precisa, e que é muito importante, fazer a leitura do conto junto com a mamãe ou sozinho, fazendo um momento bem especial. Lembrando que todas as leituras precisam ser um momento especial, porque é o momento em que a gente entra na história, a gente deixa a nossa imaginação trabalhar e nós podemos nos fantasiar com o mundo da leitura, tá bom? Então, após ser feito essa leitura, nós vamos para a parte de interpretação, tá bom? Vamos começar lá na questão número 1. A partir da leitura do texto, do conto, né, que está acima, responda: quais são os personagens desse conto? Então, qual seria a sua resposta? Lembrando de sempre responder com respostas completas. Então, você responderia lá assim: os personagens são o coelhinho e o pai dele, correto? Letra B. O narrador, vamos lembrar quem é o narrador? O narrador é quem conta, quem está narrando, está contando a história. E o narrador, muitas das vezes, ele não só conta, ele participa também. Mas ele está te perguntando sobre esse conto que você acabou de ler. O narrador participa da história ou conta a história? Qual será a resposta? Ele não participa dessa história, ele apenas conta. O narrador não participa, apenas conta a história, ok? Correção feita, questão número 2. Que fato origina ou gera o conto? Qual é o assunto do conto? Por que esse conto acontece? Ele acontece pelo fato do coelhinho ficar agarrando as orelhas do papai dele, tá? Então, é o fato do coelhinho ficar agarrando as orelhas do papai dele ou do pai dele, tá bom? Página 75, questão 3. Cite o fato que provocou o desenvolvimento de toda a história. Quando você estava fazendo a leitura desse conto, você viu que fatos aconteceram durante a história. E o que foi que tanto aconteceu? Por que houve? O que houve nessa história para gerar todo esse conto? O que você iria registrar como resposta na questão 3? O fato de o pai e o coelho discutir quem sente mais amor, tá? Essa é toda a discussão da história. Qual dos dois sente mais amor? Será que tem como pensar num pai e num filho qual ama mais? Então, a discussão desse conto foi o fato de o pai e o coelho discutir, haver uma disputa entre eles de quem sente mais amor, tá bom? Questão 4, na página 75. Qual foi a estratégia usada pelo autor que escreveu para demonstrar o amor entre o pai e o filho? Entre todas as alternativas, qual é a correta? Quem marcou a letrinha D? Ó, exatamente. Mostrar uma comparação entre o pai e o filho, em que um procura mostrar o quanto ama o outro, tá? Que isso deve sempre acontecer nas nossas vidas. Nós nunca podemos nos esquecer que os gestos muito simples é quando a gente demonstra o nosso amor. O amor é um sentimento aonde nós não devemos nos perder nele. Nós temos que demonstrar sempre o amor, o respeito aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos.
É muito importante você demonstrar. E às vezes é com uma cartinha, um beijo no rosto inesperado, um bilhetinho que você coloca na geladeira, um bilhetinho que você coloca para a mamãe quando ela está dormindo e quando ela acordar, ela tem aquela surpresa. Isso sim representa o grande amor, a grande importância que as pessoas têm para nós. É nesses atos muito simples. Não é o presente caro, não é o que você vai comprar com dinheiro, mas é o que você demonstra no dia a dia, demonstrando o seu amor de maneira singela, de maneira simples, né? Um suco que você pega na geladeira para mamãe sem ela nem ter pedido. São esses gestos que mostram o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado. Enquanto você cuida, você mostra o seu carinho, você está demonstrando o seu amor, tá bom? Questão 5. Assinale com X. O texto Adivinha Quanto Eu Te Amo tem como finalidade. Qual foi a intenção do autor ao escrever esse conto para nós? Será que ele queria apresentar adivinha para as pessoas? Apresentar uma história de amor entre o pai e o filho? Ensinar como vivem os coelhos em suas tocas? Ou mostrar como agem os coelhos? Quem assinalou ou circulou a letrinha B de bola é o correto. É onde ele apresenta amor entre o pai e o filho, a relação de amor entre os dois, tá? A número 6, na questão 75, fala assim: como será que termina o conto? Escreva o que você imagina que vai acontecer. Aqui é o momento de você, deixar a sua imaginação fluir. Escrever com as suas palavras, dar um novo final a essa história, dar um novo encanto, melhor ainda do que você leu. Você vai continuar a história dando o seu final, a sua história. Você agora vai fazer parte da história também. Você vai escrever aqui o que a sua imaginação fluir, tá bom? Então, isso aqui é uma resposta pessoal, que você vai responder com as suas palavras, tá bom? Não fugindo do tema da história, tá? Não podemos incluir algo que não exista na história, tá? Nós vamos apenas dar continuidade, um novo final. Como que esse final vai surgir aí na sua cabecinha? Eu sei que você é muito criativo, tá bom? Então, faça com capricho e dedicação. Vamos virar agora para a nossa página 76, tá? Lá fala assim: utilizando o lápis de cor, grife todas as palavras do texto que terminam com O e U. Então, volta lá e procura todas as palavrinhas que terminam com U e com O, tá bom? Não é necessário grifar a mesma palavra. Então, se a palavra aparece uma vez, duas, três, quatro, é necessário grifar apenas uma vez a mesma palavra, tá? Pronuncie a palavra e com um lápis colorido, pinte a sílaba mais forte de cada uma delas. Então, ao mesmo tempo que você vai pintar, vai falando a palavra para você. Olha, mamãe, na palavra coelhinho, o lin é o mais forte. Então, eu vou lá e pinto, tá bom? Letra C. Escreva o que você percebeu quanto à posição da sílaba forte e ao uso das letras O e U. Converse com a professora, eu estou aqui. E você, daí. Então, nós estamos conversando de uma maneira diferente, cada um do seu ladinho, mas eu tenho certeza que você está me compreendendo. Então, o que você vai colocar lá como registro da sua resposta? Você vai colocar assim: sílaba pronunciada mais fraca é com a letra O, tá? O O tem som de U. Sílaba pronunciada mais fraca, o O tem som de U. Nas palavras agarrou, pensou, essas palavrinhas terminam com a letra U. Vogal U. Olha aqui a professora Eunice tentando fazer U. Não parece U não, professor, mas deu para entender, tá?
Então, com as palavrinhas que terminam com a vogal U, com a letra U, ela tem o som forte, tá? Então, a palavrinha é agarrou e pensou. O U tem som forte. E a palavrinha que termina com som fraco é que está com a letra O e tem o som de U. Entendido? A resposta é um pouquinho grande, mas eu acho que deu para a gente entender todo o processo aí que você vai responder. Lá embaixo, você vai dar um título, tá? De acordo com a sua escolha, um título. E aí ele fala assim: mamãe, você escreveu uma palavra com hiato. Qual, meu filho? Então, você vai escrever qualquer palavrinha com hiato. Lembrando que palavrinhas com hiato é quando eu separo a palavrinha e a vogal fica separada. Então, você pode, por exemplo, colocar a palavra saúde. Mas se você tiver outra palavrinha, que nós temos várias, pode colocar a sua. Só fique atento ao detalhe de quando ela é hiato, tá? Quando a vogal se separa, não fica junta na mesma sílaba. Muito bem! Agora escreva uma palavrinha que tenha ditongo. O ditongo é ao contrário do hiato. Você separa a palavrinha, mas as vogais juntas continuam juntas. Eu coloquei um outro exemplo aqui, né? Porque a palavrinha é diferente. Eu coloquei a palavra cadeira. O DI permanece junto, mas você pode pôr outra. Noite, leite e várias outras que nós temos como hiato, tá? E no último ele fala: parabéns! Você acertou novamente. Mãe, agora é a sua vez. Que palavra possui tritongo? Quem lembra aí o que é tritongo? Tenho certeza que eu tive várias mãozinhas levantadas. Tritongo é quando eu tenho 3 vogais juntas. Lembra do G, U e vogais? Eu já consigo identificar que nós temos um tritongo. Então, eu coloquei assim, deixa eu pensar, saguão, ou pode ser Uruguai, ou pode ser Paraguai, ou pode ser enxaguei. Tudo elas são tritongo. Saguão é uma delas. Perfeito, correção feita. Última página da nossa aula. Nós temos aqui uma historinha bem rapidinha de um quadradinho. Leia os quadradinhos, tá? Então, fazendo a leitura do quadradinho, ele pergunta: consulte um dicionário. Nós sabemos que nós temos que é um dos nossos recursos no terceiro ano, o uso do dicionário, que é onde nós podemos ver o significado das palavras. Consulte um dicionário e apresente o significado da palavra bibliotecário. O que é um bibliotecário, professora? Eu sei que você fez essa pesquisa, então nós vamos corrigir juntos. O bibliotecário é o responsável pela administração, organização da biblioteca. É ele que deixa os livros organizados, deixa os livros selecionados por idade, deixa os livros falando o que é conto, o que é apenas fábulas, o que é apenas história em quadrinhos, o que é lendas. Então, o que é romance? Então, ele separa esses gêneros textuais. Ele deixa a biblioteca organizada, tá bom? Letra B. Identifique na tirinha os elementos não verbais que identificam a personagem de Armandinho está consultando. Identificam a personagem que Armandinho está consultando. Então, a sua resposta é muito simples. Você vai colocar lá o livro que ele segura nas mãos e a mulher que está em pé, que ela está representando quem na história? A bibliotecária. Então, é o livro que ele está segurando nas mãos e a imagem da mulher, que é a bibliotecária. Correto? Última questão da nossa aula. Por que a consulta a uma bibliotecária ou bibliotecário pode nos levar para aventuras em lugares distantes, dentre outras coisas? Então, vamos pensar, por que com a ajuda de um bibliotecário eu posso
viajar no meu pensamento. Porque a bibliotecária, que é a sua resposta, ela vai te indicar, ela vai te mostrar um livro que você esteja procurando, ou ela vai te indicar um livro que você não conheça, para que você viaje naquela história. O momento da leitura é um momento entre você e o livro. É um momento que você, quando está lendo um conto de fadas, você imagina como menina que você pode ser a princesa da história, ou como menino que você pode ser o príncipe da história, ou como por exemplo, lá naquele livrinho Marcelo, Marmelo e Martelo, você é o menino curioso da história. Ou que lá na Coxa de Retalhos, você é a vovó, que tanto que ela vai pegando vários pedacinhos da história e fazendo uma coxa enorme. Então, a leitura, ela me leva para um outro mundo, um mundo distante da realidade, um mundo que nós chamamos o mundo da imaginação. E nós, olha só a dica da professora e o que é muito legal você fazer. Nós devemos nos permitir viajar nesse mundo, no mundo da leitura, porque a leitura nos ensina muito. A leitura nos ensina, a escrever bem, a não errar na hora de escrever, a conhecer as palavras, mesmo aquelas palavras que a gente não ouve sempre. A leitura me leva para um mundo imaginário. A leitura me leva a ter imaginação na hora que eu for construir as minhas redações. Então, a leitura, ela é infinita de aprendizagem. Nós aprendemos muito no momento de ler. Por isso, no momento da leitura, é muito importante também que você escolha um lugar silencioso, um lugar que você não esteja na frente de uma televisão, ou na frente de um celular, ou na frente de um jogo, num tablet. Tem que ser um momento entre você e a leitura. Professora, eu posso fazer uma leitura com a minha mãe? Pode, deve. A leitura pode ser um momento prazeroso, muito prazeroso, mas pode ser também um momento entre você e a sua leitura. Um momento em que você vai, viajar para outro lugar, tá bom? Nossa aula acabou por hoje, tá? Eu me despeço aqui com muito amor no coração e espero que você assista todas as minhas aulas com muito prazer, da mesma forma que eu tenho prazer aqui do outro lado de estar falando com você. Eu me imagino no momento que eu estou dando aula, que você está me assistindo, que eu tenho vários de vocês aqui na minha frente. Então, para mim, como professora, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui do outro lado ensinando um pouquinho para você, tá bom? Então, eu quero também que você tenha prazer em me ouvir, prazer em me assistir, prazer em dizer assim, nossa, eu quero ver a aula da professora Eunice, mesmo que eu não conheço ela, ou dos meus aluninhos que já me conhecem tanto, me conhecem pelas grandes histórias que eu conto. Então, eu quero que você tenha prazer em me ouvir e sempre me assistir, tá bom? Beijão para vocês!